Salve, salve, amigos! Hoje é sábado, mas tem boletim na área, sim, senhor, aqui no canal Detetives Vascaínos, um conteúdo um pouquinho menor, mas sem perder a qualidade, né? Te deixando a par das principais informações do Vasco do dia. Um amigo de vocês pede desde já que já deixe seu like nesse trabalho que você tanto confia, compartilhe, dê aquela moral que só você pode dar, hein? Vou trazer para vocês aqui os detalhes recentes sobre os treinamentos do Vasco para o clássico contra o Flamengo, as baixas no time, as caras novas e repercutir a situação de dois bons jogadores que ficaram livres no mercado e que a torcida vascaína tá de olho, né? O volante Luiz Gustavo e o meia argentino Luciano Vietto. Consegui falar com os representantes desses jogadores e vou te colocar a par se já tem convite para retornar ao futebol brasileiro ou alguma possibilidade em vista. Portanto, me assista até o final e vem comigo nessa. Bom, vamos direto ao ponto para falar sobre o jogo de segunda, às 20 horas no Maracanã. Tá chegando a hora do Vasco dar a volta por cima no Brasileirão e vamos ver até que ponto as medidas tomadas por Brax internamente vão surtir o efeito desejado, né? Foi uma semana de muitas cobranças, como tem sido, mas com pitadas maiores. Pois o Vasco chegou numa situação que não dá mais para continuar. São 7 jogos sem vitórias, 3 derrotas seguidas e se não vencer o Flamengo, além de seguir no Z4, corre o risco dos que estão lá na frente se distanciarem ainda mais e do clube se afundar numa crise perigosa. Ainda mais depois de todas essas notícias, né, que saíram por aí de falta de pagamento da Vasco SAF. Há uma corrente interna que defende que o Vasco precisa mudar a estratégia de jogo, pois o time anda pecando muito do meio para frente e sobrecarregando o sistema defensivo, que voltou a apresentar falhas gritantes, né? A semana foi de testes no CT Moacir Barbosa. Barbieri fez algumas variações e, ao que tudo indica, deve colocar em campo, teoricamente, um meio mais ofensivo, digamos assim, né? Na prática, que a gente não sabe. Os companheiros do Globoesporte.com, inclusive, trouxeram hoje a informação que o volante Barros deve ficar de fora dessa partida após sentir um desconforto no músculo posterior da coxa durante um treino da semana. A tendência é mesmo que o Carabarral assuma esse seu lugar aí, né? E aí fazendo com que o Alex Teixeira e o Figueiredo disputem uma outra vaga no time, né? Até para auxiliarem o gringo na armação das jogadas. O resto do time deve ser mantido, já contando com o retorno do uruguaio Pumita Rodrigues à lateral direita, né? Barrando aí o Paulo Henrique. Amanhã o Vasco faz o seu último treino pronto para a partida de segunda, quando a gente vai ter, então, finalmente a definição. Bom, como todos sabem, né, o Vasco prioriza a busca por um volante, um meia e, de repente, mais jogadores de frente. Por conta disso, a torcida vascaína fica pensando, né, um nome aqui, outro ali, que pode ser útil, né, nessa temporada, até para abrir os olhos da diretoria do Vasco, que, sim, frequenta as redes sociais e está de olho. E nessa semana, 2 jogadores de renomes, né, ficaram livres no mercado. São eles o veterano volante Luiz Gustavo, de 35 anos, e o meio atacante argentino de 29 anos, Luciano Vietto. E por curiosidade, eu tentei correr atrás, né, para saber, junto ao staff dos atletas, a possibilidade deles atuarem ainda nessa temporada no futebol brasileiro. Bom, vamos começar com o Luiz Gustavo. O volante não renovou seu vínculo com o Al Nassr da Arábia, né? Não vai renovar e está disponível, né, para assinar com qualquer outro time do mundo sem custos. Inclusive, a última partida dele aconteceu na quarta-feira passada, né, na vitória por 3-0 diante do Al Fateh. Aos que não se recordam, o Luiz Gustavo começou sua carreira na equipe do Corinthians de Alagoas. Foi emprestado para o CRB e após 2 meses foi novamente emprestado para o Hoffenheim da Alemanha. Depois disso, sua carreira decolou. Jogou em outras equipes da Alemanha, no Olympique de Marseille da França, Fenerbahçe da Turquia e chegou inclusive a fazer parte do elenco da Copa do Mundo, né, de 2014 no Brasil. Eu ontem consegui, num contato rápido, falar com o representante dele, que, por sinal, é o mesmo do atacante Roberto Firmino, o alemão Roger Wittmann. E eu fiz a pergunta, né, se diante desse cenário que se desenha, dessa não renovação, dessa possível não renovação com o time da Arábia, né, se tinha alguma possibilidade do jogador retornar ao futebol brasileiro nessa temporada. E o que tinha de concreto sobre o futuro dele? Olha,
ele não quis entrar muito nesse mérito do futuro e se limitou a dizer o seguinte sobre essa possibilidade do jogador atuar no futebol brasileiro ainda nessa temporada. Abre aspas. Nós não sabemos disso no momento. Fecha aspas. Enfim, deixou no ar aí a decisão sobre os próximos passos da carreira do Luiz Gustavo. Agora vamos falar da situação do meio atacante argentino Luciano Vietto, jogador bom de bola e que se destacou no último Mundial de Clubes, onde marcou um gol contra o Flamengo, 2 contra o Real Madrid, foi eleito o terceiro melhor jogador daquela competição. Aos 29 anos, o Vietto está no futebol da Arábia Saudita desde 2019, estava no Al Hilal nesse ano e em 2022 passou um tempo no Al-Shabaab por empréstimo, Ele começou a sua carreira no Racing da Argentina em 2011, após 3 anos atuando no clube que o revelou, Ele foi vendido ao Villarreal da Espanha e também vestiu as camisas do Atlético de Madrid, Valência e Sevilha. Ele está livre no mercado, recentemente encerrou seu contrato com o Al Hilal, Já se despediu do clube pelas redes sociais. E será que já há ofertas ou consultas do futebol brasileiro? Bom, eu fui consultar o empresário do jogador, o Hernan Regueira, sobre a possibilidade de atuar no futebol brasileiro, Ele me disse, entre aspas, o seguinte: não há nada de Brasil. E a respeito do futuro do Vietto, revelou que não houve nenhuma definição ainda. Enfim, houve algumas notícias aí do início do ano dando conta de que o jogador poderia voltar ao Villarreal da Espanha. Mas por hora, segundo o staff do atleta, não há nada ainda. Veremos, E aí, esses 2 nomes, mesmo um sendo com idade avançada e com altos valores, teriam vaga nesse Vasco atual? Comente aí e deixe a sua opinião. Bom, galera, é isso aí. Mais uma vez estou tentando brindar vocês aí com conteúdo de qualidade, apurando. O trabalho aqui é assim. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu em breve estou de volta com mais informações sobre o Vasco. Um grande sábado a todos e até lá!